Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. É muito importante a sua avaliação para que o YouTube possa continuar promovendo nossas reflexões cristãs. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, da cidade do Recife, em Pernambuco, com renovada alegria e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Creio pessoalmente que a felicidade se define pelo verbo estar. Estou feliz, indicando sua transitoriedade. Em realidade, acredito que experimentamos estágios de felicidade intercalados pelos estágios de não felicidade e de infelicidade. Felicidade é um estado de bem-estar, de contentamento, de satisfação com a vida, indo além das alegrias passageiras. Ela parece ser de uma definição impossível. Ser feliz não significa estar sempre bem. Ao contrário. Felicidade é saber viver com o que se sente, sem se perder de si mesmo. Por outro lado, a não felicidade indica a neutralidade de sentimento experimentada ante as circunstâncias da existência. Representa uma apatia que pode indicar esgotamento emocional, depressão ou anedonia. Anedonia significa incapacidade de sentir prazer. Por outro lado, a infelicidade é a negação total da felicidade, com todas as suas consequências de dor e sofrimento. É caracterizada por tristeza, desventura, infortúnio ou azar, como dizem alguns. Este preâmbulo, caro amigo, cara amiga, é para nós situarmos o tema de hoje. Com a ajuda da espiritualidade amiga, à frente a benfeitora Glorinha, revendo o Evangelho de Mateus, fui tocado a escolher um recorte do Sermão da Montanha, descrito em Mateus capítulo 5, versículo 8, em que Jesus se pronuncia dizendo: Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Vamos então examinar o versículo. Primeiro adjetivo, felizes. Felizes são todos aqueles que denotam satisfação, alegria. Pelo menos essa é a significação linguística do termo. O segundo adjetivo presente no versículo é puros, que significa estar limpo, imaculado. E a expressão verão a Deus, nós vamos perceber que em O Livro dos Espíritos, na questão 244, a indagação de Allan Kardec se os espíritos veem a Deus, recebeu como resposta: somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Então, a condição sine qua non, essencial,
para se ver a Deus é alcançar a plenitude do Espírito, a plenitude de tornar-se um espírito superior. Esta é a condição fundamental. Você pode perguntar: puros ou limpos de coração? Já que Jesus falou: felizes os puros de coração. Sim, porque em algumas versões nós encontramos: felizes os limpos de coração. Os limpos de coração, da versão bíblica de João Ferreira de Almeida, têm o mesmo significado de puros de coração da Bíblia de Jerusalém. Inclusive conta a evolução histórica dos termos puros e limpos de coração, inicialmente centralizados mais nos aspectos ritualísticos, tal como se lê na obra O Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, especialmente Evangelho de Mateus e Marcos, do autor Russell Norman Champlin. Allan Kardec, por sua vez, considera que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ele diz que ela exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. E você pode conferir isso no item 3 do capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o sentido que o Cristo imprimiu em suas palavras. Mas há de se perguntar: existe distorção na interpretação do conceito do Cristo? Infelizmente, sim. Quando o cristianismo ganhou um corpo de igreja, a pureza ficou mais centrada na castidade. Interessante. Ficou mais centrada na castidade, inclusive impondo ao clero renúncia à organização familiar e a proibição de qualquer forma de contato íntimo entre o homem e a mulher. Os religiosos não podem casar, não podem ter família. Os religiosos católicos. Mas nesse caso, Jesus faz uma referência a um outro tipo de pureza, a pureza da alma. E o benfeitor Emmanuel, a esse propósito, no capítulo 11, intitulado Pureza, da obra Religião dos Espíritos, nos ajuda informando. Ele diz: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém como ele, com tanta pureza na própria alma. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Eu achei sensacional essa abordagem do Emmanuel lá em Religião dos Espíritos. Primeiro porque ele aponta o caminho para essa identificação da presença de Deus em toda parte. É pela purificação do nosso coração. Em que pese toda a maldade que
exista no mundo, nós podemos chegar a esta identificação. Agora, o próprio Emmanuel faz uma recomendação oportuna, dizendo como, o método, aprendendo e servindo, ajudando e amando. Porque nesses 4 verbos, aprender, servir, ajudar e amar, esse quarteto mágico define essa mensagem incessante de amor que toda criatura que pratica esses 4 verbos se propõe a fazer. E como ele diz, é possível que se converta o charco em berço de pão e entender que lá do fundo do pântano pode surgir um lírio maravilhoso, bonito, perfumado, e que tudo isso exalta a glória de Deus. Mas você pode perguntar, por que a igreja estava interessada no celibato de seus clérigos? Bom, o controle imposto pelas igrejas cristãs no âmbito da intimidade sexual objetivava conter abusos existentes nessa área. Não havia no início da formação das igrejas cristãs indicativos que aprovavam o celibato. Isso foi uma prática adotada posteriormente pela Igreja Católica e que permanece até o dia de hoje. À medida em que esta proibição foi aplicada em decorrência das políticas da Igreja, a qual determinava que os bens pessoais herdados pelos membros do clero fossem repassados à Igreja. Algo que não poderia acontecer se, porventura, o clérigo fosse casado. Os seus bens passariam automaticamente à sua família. Mas cedo ou tarde essa questão vai deixar de existir. Porque a questão moral não estava propriamente envolvida. A questão era mais de natureza econômica, quiçá financeira. Isso não contraria o mecanismo fisiológico de sobrevivência da espécie estabelecido pelas leis divinas. É fato que a imposição política do celibato foi um dos fatores do enriquecimento da Igreja, que além de não conduzir os seus membros, à santidade espiritual, não impediu o cometimento de inúmeros abusos, inclusive no âmbito do controle sexual. Isso tudo está registrado na história. A castidade verdadeira que se defendia, ou que se deve defender, é a castidade do espírito. Razão da fala de Jesus. Os puros de coração verão a Deus. Essa é uma afirmação talvez desejada por todo cristão. E essa expressão tem 2 aplicações. A primeira é imediata, referindo-se aos que recebem compreensão e visão interiores da natureza em pessoa de Deus, tal como se lê na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Paulo diz: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Olha que interessante. Essa é uma aplicação imediata. Abrir a mente, abrir o coração. A segunda aplicação é imediata, ou seja, ela é mais tardia. É essa visão de interior que tem também aperfeiçoamento no futuro,
que é a visão beatífica, a experiência mística mais elevada. Os indivíduos podem receber vários níveis dessa visão. Ela inclui a ideia de transformação do ser de acordo com a imagem de Cristo, de Jesus, na forma de mudança de natureza em que a mortalidade humana é transformada em imortalidade do espírito. Isso você pode conferir na obra que nós citamos anteriormente, o Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, Mateus e Marcos, do Russell Champlin. É fato que a visão de Deus é questão complexa, em geral relacionada à interpretação literal e beatífica por parte de religiosos, tanto cristãos quanto não cristãos. Historicamente, tem-se notícia de relatos de experiências místicas neste sentido. São relatos em que a pessoa se encontrava no estado de êxtase espiritual e de profunda emancipação espiritual a ponto de acreditar ter visto Deus. Há muitos relatos dos santos da Igreja Católica nesse sentido. Mas vejamos o que diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a esse respeito, na questão 443. Kardec pergunta: pretendendo que lhe é dado ver as coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que é o estático vê é real? Nem tudo o que o estático vê é real. Olha que interessante. Esclarecendo que estático é aquele que cai em êxtase, que se deixa envolver pela êxtase, que se encontra encantado, elevado, maravilhado. E os espíritos responderam: o que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com os seus preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos preconceitos, a fim de ser mais bem compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele, o estático, pode errar. A criatura, quando está em êxtase, de uma certa forma, ela perde o senso de realidade. De qualquer forma, é algo discutível a suposição de alguém ter visto a Deus no sentido literal. Na verdade, é importante aprendermos a nos libertar dos aspectos literais da interpretação dos textos sagrados, analisando-os em espírito e verdade, tal como recomendou Jesus. Entendamos que ver a Deus é uma expressão simbólica, que deve ser entendida como um estado de plenitude espiritual superior, em que se compreende, no mais profundo do ser, no íntimo da alma, a grandeza e sabedoria divinas, assim como a providência divina e as leis de Deus. Por essa razão que o apóstolo João afirmou: ninguém jamais viu a Deus. Baseado nas obras espíritas, os puros de coração são aqueles que transcendem a moralidade externa,
purificando os pensamentos, purificando as intenções. Nesse caso, Jesus refere-se à retidão interior, livre do mal, da falsidade. E isto é essencial para ver a Deus através da sintonia com o bem maior. Mas vejamos os pontos principais da pureza de coração. Pensamentos e atos. Não basta não praticar o mal. É necessário não o nutrir em pensamento, eliminando as imperfeições da alma. Outro aspecto é o do coração nobre e puro. Emmanuel ensina a guardar o coração puro, baseado na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Guardar o coração puro em meio à luta, purificando como o ouro no fogo. Essa é uma analogia correta. Outro ponto principal da pureza do coração é a visão espiritual. Mas não se trata da visão dos olhos físicos, mas a visão do coração. O coração limpo clareia a visão, permitindo que o homem enxergue a presença divina em todas as coisas. Você está vendo com os olhos, mas está sentindo com o coração, está decodificando com o coração. Um simples olhar à natureza é mais do que suficiente para que nós percebamos, enxerguemos a presença divina. Outro aspecto importante é a caridade como puro coração. Porque a verdadeira pureza se manifesta na caridade, na ausência de rancor, no perdão absoluto, total, integral, incondicional. Outro aspecto é do caminho de renovação. Esse caminho de renovação é o esforço contínuo de autotransformação. Tal como está no Salmo 51, versículo 12, em que se pede a Deus um coração puro e um espírito inabalável. Ora, a partir desses pontos principais da pureza do coração, vamos então pedir auxílio de Emmanuel no capítulo 36 da obra Palavras de Vida Eterna. O título do capítulo 36 é Coração Puro. O Emmanuel diz assim: guarda contigo o coração nobre e puro. Lembra que nós falamos anteriormente desta reflexão dele a partir do que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Cada berço, diz o Emmanuel, é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ou seja, toda vez que reencarnamos, começa uma sequência de oportunidades para o nosso progresso espiritual. Diz ele, o pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Esclarecer que no início desse texto do Emmanuel, ele fala o pretérito ominoso. E você pode estar se perguntando o que significa ominoso. É aquilo que anuncia ou traz mau agouro, que traz desventura, infelicidade, algo nefasto, funesto.
O ominoso geralmente inspira aversão, ódio. Tudo aquilo que é detestável, execrável. Então esta é a razão do Emmanuel de iniciar dizendo: o pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos. Ou seja, nós somos criaturas que, presentemente reencarnadas, temos um passado espiritual em que vivemos inúmeras reencarnações. E que, se estamos num planeta de provas e expiações, presentemente reencarnados, é porque temos débitos a serem quitados. E estão conosco hoje o que o Emmanuel chama de credores inflexíveis. Como ele diz, que solicitam reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Mas ele diz mais: não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem um fel de provas ásperas ou sem um assédio de tentações. Nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos no mundo de provas e expiações para progredir espiritualmente. O objetivo maior é esse. O objetivo não é pagar os débitos, veio aqui só para ser sacrificado, ser punido, não. O objetivo é progredir, mas neste progresso, ou este progresso, inclui nós passarmos pelas dificuldades, como diz Emmanuel, pelo fel de provas ásperas. Ele diz ainda: buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. A prática do bem, ser bom, ser justo, caridoso, honesto, ético, moralmente elevado, é uma prática que desafia todos nós. Não se conquista isso sem muita luta, sem muita dor, quiçá sem sofrimento, sem lágrimas. Agora, nós não podemos desistir. Por isso que em seguida o Emmanuel diz: todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração. Porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Esse Emmanuel é fantástico. Ele faz uma apreciação sobre essa fala de Jesus, né? Não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Dizendo para nós que precisamos ter a consciência limpa e reta. E que se nós conseguirmos isso, nós daremos um grande passo, teremos um grande avanço na senda do progresso espiritual. Agora, somente quem tem a consciência limpa está apto ou instrumentalizado para vencer toda perturbação e toda treva. Mas numa outra obra do Emmanuel, titulada Refúgio, no capítulo 7, ele também faz umas apreciações muito oportunas para a nossa reflexão. O capítulo 7 intitula-se Pureza de Coração. Emmanuel diz assim: não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Lembra lá que há um registro no Evangelho de que os escribas, os fariseus, os sacerdotes andavam com túnicas de linho branco, alvinitentes, mas que por dentro não guardavam toda essa pureza que a túnica exibia. Razão de Jesus falar sobre o sepulcro caiado. O Emmanuel diz assim: aparência, muita vez, é contraste e ilusão.
Há pessoas que trajam linha o alvo carregando lodo na consciência. Há sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo impiedade e negação. Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. O sopro divino alenta na criação todas as coisas e todas as criaturas. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir. Em todos os lugares, surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso, induzindo-nos a cooperar na exaltação de seu amor infinito. Maravilhosa essa apreciação do Emmanuel. Primeiro porque inicialmente ele lista uma série de contradições humanas, vividas por diferentes personagens da sociedade. Mas no final ele faz um aconselhamento, ele pede que a gente se esforce para buscar a melhor parte onde nós estivermos, a melhor parte das circunstâncias nos outros e em nós mesmos. E faz uma recomendação, dizendo que não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir, porque nós, quando fazemos isso em relação a outros, devemos pensar que outros podem fazer em relação a nós mesmos. E ele diz que em todo canto, em toda parte, em todo lugar, há um apelo todo misericordioso, do Todo Misericordioso, de Deus, que nos induz a cooperar na exaltação do amor infinito. Isso é fato. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, vamos seguir com Emmanuel. Na finalização desse texto Pureza do Coração, que é o capítulo 7 da obra Refúgio, eu entendo que uma conclusão melhor nós não poderíamos encontrar ao refletirmos sobre o tema Felizes os puros de coração. O Emmanuel diz assim: busquemos auxiliar a todos, então não tem regime de exceção, né? Totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil de nossas almas, para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos, um dia, em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Fantástico. Não obstante João ter dito que nós não veremos a Deus, mas o Emmanuel está alentando a nossa esperança quando diz que contemplaremos um dia em espírito e verdade, ou seja, na condição de espírito puro, a presença de Deus. Não a presença física, porque Deus não se vê fisicamente, Deus se sente. Suas obras são vistas fisicamente, mas a presença de Deus é sentida no coração. Agora o Emmanuel coloca a condição essencial, buscar auxiliar todos, amparar todos, os velhos, os jovens, os bons, os menos bons. Eu achei muito